Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui conectadas. Deus, nós sabemos que o Senhor é o dono de todos os momentos, de todas as horas, todo segundo. E sabemos que nada acontece sem o teu querer. E a tudo há um propósito debaixo dos céus. Então, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, nesta manhã, na leitura deste livro, que não seja apenas leitura vazia, mas que seja palavras que venham do Seu trono aos nossos corações, para que nós possamos estar, Senhor, numa transformação diariamente, através do autoconhecimento, através da revelação que o Senhor traz ao nosso coração. Ah, Senhor, obrigada por cada mulher que está aqui conectada. Fala com elas de forma íntima e de forma profunda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, meninas. Nós paramos na página 86 e ela estava falando das feridas, né? Aí ela fala assim: enquanto escrevo estas palavras para você, fique imaginando que neste momento você deve estar se perguntando: mas como eu saro essas feridas da minha alma e paro de agir na direção contrária da vida que quero viver? Como diminuo a influência das minhas dores do passado da minha vida de hoje? Como paro de morder a isca da ofensa e acessar o monstro que habita em mim? E permaneço a maior parte dos meus dias com o domínio das minhas emoções, sendo assim sábio no agir, usando o sentimento certo, na intensidade certa e na ocasião certa. Essa é a inteligência emocional em cada situação da minha vida. Como vivo a minha melhor versão? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, né, meninas? No nosso dia a dia. Muitas vezes, quando eu já acordo e falo: ai, Jesus, me dê sabedoria neste dia. Ai, conduz as minhas palavras. Me ajuda a ter domínio próprio. Porque quem é sanguínea sabe o que é, né? A gente trabalha, é uma luta do domínio próprio para nós, né? E nós somos uma labareda. Quando pensou que não, a bomba estourou, a gente chuta o pé da barraca, bagunça a casa toda e depois o que acontece? Nós temos que voltar e arrumar tudo que bagunçamos, né? Porque somos impulsivas, explosivas. Então, se você tem essa dificuldade, essa reflexão é aqui. Com certeza, em algum momento, você já teve essa pergunta, né? Como que eu faço para mim fazer com que o que o outro joga no meu colo, eu identifique e veja que não é meu e devolvo, ou seja, delato, né? Excluo da minha vida para que aquilo não venha a ser uma reprodução, que eu venha repetir aquelas ações. E aí ela fala aqui: acertei seus pensamentos? Bem, caso não, posso dizer que essas seriam as minhas perguntas, se estivesse no seu lugar lendo este livro. Se sim, a resposta é simples. Deixando que as feridas, fraturas emocionais que hoje ainda causam dor na sua vida cicatrizem, vamos usar o corpo físico para representar o que precisamos fazer. O que precisamos fazer na alma. Quando temos um corte aberto no braço, precisamos lavar com água corrente, usar um antisséptico, colocar um medicamento com antibiótico e cobrir adequadamente para que a ferida possa cicatrizar. E, de preferência, não deixar marcas na pele. Com as feridas da alma, não é diferente. Lembrando que nós, né, damos muita atenção àquilo que nós vemos, mas, por vezes, não damos atenção àquilo que sentimos. Então, se nós não dermos atenção àquilo que sentimos, como que vamos buscar a cura? Como que vamos buscar o remédio para aquilo que nós sentimos e não olhamos para isso? Com as feridas da alma não é diferente. A primeira coisa que devemos fazer é reconhecer com verdade que elas existem e causam dores e prejuízos em nós, bem como nas pessoas que mais amamos. Essa fase da verdade é a água que limpa. E quando são encobertas e negadas, as feridas ficam sufocadas. E sem receber cuidados para que cicatrizem,
Mais uma vez, é a verdade que liberta. Meninas, poderoso aqui, né? Ela falar que enquanto nós deixamos encoberta, nós não teremos a cicatrização dessas feridas, não teremos a cura. E quantas vezes, né, nós sentimos uma raiva e nós nem olhamos para essa raiva. Mas se você teve esse sentimento, algo porque o nosso organismo, ele, como se diz, ele sinaliza, né? As nossas emoções, elas sinalizam algo que precisa ser parado e olhado. Só que nós não temos hábito de olhar para aquilo que sentimos, né? Acredito que todas vocês já estão em outro nível de consciência, por isso que vocês estão aqui, porque hoje vocês já param para se perceber. Então, trazendo para esse contexto que ela falou aqui, né? Quais são as emoções que você tem sentido, as dores, né? Que você tem sentido que por vezes você não está olhando para ela, está fingindo que não está doendo. Ah, e depois passa. Meninas, se vocês tiverem alguma coisa para falar, fiquem à vontade, tá bom? Feita a limpeza, depois de termos plena consciência, é a hora do antisséptico. Hora de saber quem nos feriu no passado. Sem justificativas e sem tentativas de explicar os erros cometidos contra nós. Precisamos reconhecer a origem da nossa dor, a verdade nua e crua do que aconteceu, sem colocar flores nas memórias que parecem mais bonitas do que foram. Só passando pela verdade do que vivemos no passado, poderemos chegar à fase do tratamento da ferida aberta, infeccionada, que causa dores e ainda está cheia de pus. Precisamos da verdade para poder colocar o antibiótico nas feridas da alma. Sem dúvida, a missão mais importante e desafiadora de todo o processo é o perdão. O antibiótico, o único que cura, é o perdão. Forte, né? Às vezes a gente acha que perdoar também é não lembrar mais, né? Mas não é. O perdão é a gente lembrar e aquilo não doer mais na nossa alma. Aquilo não mexer mais com a gente. E às vezes tantas coisas acontecem na nossa vida e por uma forma de defesa que nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele economiza energia. Então, doeu, ele faz o quê? Joga lá no esquecimento, joga lá no nosso inconsciente. E a gente fala assim, nossa, eu perdoei, não tenho nenhum problema. Conta, Adelaide. Adelaide, pode falar, meu amor. Solta a voz. Eu não estava conseguindo ligar meu áudio. Hoje eu estava fazendo meu devocional, né? E eu estava lembrando, né, que a palavra do Senhor, ele fala, né, que ele, lá quando a gente entra, Mateus 6,6, que quando a gente entra no nosso quarto e tem um particular com o Senhor, que ora ao Pai, ele não ouve, ele nos vê, né? E eu estava lembrando dessa palavra e estava falando, Senhor, ontem eu recebi palavras tão duras, pessoas que tanto me magoar, mas tu é o Deus que me vê e hoje eu decidi perdoar aquela pessoa pelo que ela falou, porque talvez ela não tenha clareza do que é a palavra, não entendeu ainda, com certeza não entendeu, porque eu entendo que uma pessoa que é cristã, ela entende, né? E se nós somos discípulos dele aqui, nós temos que imitar ele. Então, se a gente não perdoar, se a gente não viver, não ter isso na nossa vida, esses princípios, fazer dele uma escolha diária, então nós estamos se enganando. Nós estamos ali inserida dentro de uma realidade que foge da palavra do Senhor. E eu estava lembrando das palavras, estava falando, Senhor, hoje eu decido perdoar. Eu decido perdoar e fui falando o nome da pessoa, das pessoas e falei, eu decido perdoar porque não é possível
E quando você toma essa decisão, nada te atinge. É que nem falou aqui, é um antídoto mesmo. Mas não é para o outro, é para você. Quando você entende isso e você decide isso, você se blinda. É uma imunidade. Você está ali sendo imune daquilo que vai te atingir. É só essa minha contribuição, porque eu fiz isso às 7 da manhã. Eu resolvi perdoar. Glória a Deus. Aleluias. E é sobre isso, né, Adelaide? É uma decisão, não é um sentimento. Ah, eu sinto no coração. Esquece. Não é o sentimento que vai te mover a perdoar alguém, mas primeiramente é a sua consciência. E logo depois, com o processo, é um dia após o outro, né? Você vai se libertando dessa dor, você vai se libertando daquilo que te aprisionava. Então que esse dia seja um dia de reflexão para vocês, mulherada. Perdoar não é esquecer. Tá? Eu falo isso porque eu tive muito problema com a minha mãe. E eu, de verdade, na minha consciência, eu achava que eu não tinha nada contra minha mãe, estou resolvida com a minha mãe. Quando eu comecei a fazer terapia, a terapeuta queria saber da minha mãe, do meu pai, eu falei, peraí, essa mulher tá com picaretagem na minha cara, né? Como assim? O problema sou eu, estou com 40 anos das minhas costas, quer saber da minha infância? Mas aí, quando eu entrei no processo do autoconhecimento, eu vi que, na verdade, eu tinha tanta mágoa, tanta dor, que aquilo ali me impedia de caminhar para viver o projeto que Deus tinha para minha vida. Então, perdoar não é jogar no esquecimento. Perdoar é você lembrar, mas isso não doer. Aí você lembra, você perdoa, e quando você está curada, você até esquece. Mas em algum momento você lembra para ser o quê? Algo de testemunho. Algo que você vai ministrar na vida de alguém. Né? Então, hoje eu falo da minha mãe sem dor. Por quê? Porque eu fui curada em relação a muitas coisas que aconteceram. Hoje eu olho para ela e falo, Jesus, a minha vida foi difícil, imagina da minha mãe. Né? Porque ela só reproduziu para mim aquilo que passaram para ela. Por quê? Porque eu também estava reproduzindo na vida do meu filho. Então, quando a gente perdoa, é a gente lembrar e aquilo não doer. E quantas coisas na sua vida você lembra e ainda dói no seu coração? Te dá aquele aceleramento no seu coração. Então, essa é uma ferida que precisa ser olhada para ser curada. Já sabemos como fomos feridos. Que tipo de experiência vivemos? Já sabemos que quem nos machucou no passado, com ou sem intenção. Mas agora que somos adultos, inteligentes e queremos ser quem Deus nos fez para ser, precisamos agir certo. Não podemos aceitar viver uma vida de autossabotagem, com vários comportamentos disfuncionais, acessando muitas vezes o monstro que existe em nós e nos afastando do casamento feliz, da liberdade financeira, da saúde forte, do corpo bonito, de sermos sábios na criação dos nossos filhos. Acima de tudo, não podemos nos distanciar do propósito que carregamos e que foi dado por Deus e cada um de nós. Então, o antibiótico que sara as feridas e muda a vida por completo é a nossa decisão de perdoar quem nos feriu. Quem te feriu? Como é o seu olhar para essa pessoa hoje? Quando você pensou agora, né? Quem te feriu? Quem te magoou? Como que você sente? Como que o seu coração fica? Acelera? Dá uma labareda no seu estômago, que para mim o negócio quando não cai bem é uma labareda, meninas, que eu sinto o coração batendo na minha boca. Daí eu falo, ai meu Deus do céu, algo não está bem comigo. Porque não é sobre a pessoa, é sobre mim, né? Fala, Jane, solta a voz. E o interessante você falando aí, que é como um antibiótico mesmo, né? Porque quando a gente decide tomar um antibiótico, que é necessário, porque senão você vai morrer aí de uma infecção muito grave, ele vai te dar efeitos colaterais, né? Então, igual você falou aí, vai te dar dor no estômago, vai te dar... Tem pessoas que vai ter diarreia e tem pessoas que vai
o organismo vai absorver de uma outra forma. E o perdão é o mesmo processo, né? Eu achei interessante essa comparação aí, né, que a autora fez em relação ao antibiótico, né? Porque quando você decide, você tem que ter, né, uma ação. E que remédio não é gostoso. Quem gosta de antibiótico? Ninguém gosta, é ruim, é amargo, dá dor no estômago, dá dor de cabeça. Cada pessoa tem uma reação. Então, assim, nem todos estão dispostos a enfrentar os efeitos desse perdão no nosso corpo, né? Como você falou aí, né, do pai, da mãe. Então, você decidiu. É que fala, né? O perdão é a decisão. Igual a Adelaide comentou muito bem, né? Que ela decidiu não ter. Então, eu decido tomar esse antibiótico sabendo que ele vai me dar efeitos colaterais. Vai me dar dor, vai me dar enjoo, vai me dar mal-estar, vai dar náusea, vai dar um monte de coisa. Mas também, depois que passar, minha amiga, você está livre, você está liberta. Mas a gente tem que estar suscetível a aceitar os efeitos colaterais dessa decisão de tomar esse antibiótico, né? Era essa a minha contribuição. Aleluia. E o perdão... é interessante que a falta do perdão não fica só esse efeito, né? De adoecer só a gente, porque ele vai gerando a raiz de amargura. E a raiz de amargura vai gerando outros males, inclusive as doenças, além das psicossomáticas, as doenças físicas, né? E aí é como diz o salmista: enquanto eu calei os meus pecados, envelheci os meus ossos e eu gemia constantemente. Então, às vezes, as pessoas estão aí com fibromialgia, com tanta coisa, não sabem por quê, né? Aleluia. Às vezes o perdão, a gente acha que perdoar, aparentemente, perdoar parece que dói mais do que não perdoar. Mas é uma aparência, entende? Então, assim, porque perdoar, você vai ter que deixar suas convicções de lado. Você vai ter que deixar aquele sentimento da injustiça de lado, né? Então, parece que dói muito mais do que eu não perdoar. Então, é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade, porque nos tira do senso de justiça própria. O perdão é estratégico e fundamental para todas as pessoas que querem uma vida abundante e plena. Para aqueles que querem gerar bons e novos frutos. Sem perdão não existe cura da alma. E o pior, sem perdão não existe. E o pior, sem perdão desobedecemos a nosso Deus. Sei que você já ouviu muito isso, mas preciso chamar a sua atenção e reforçar que o perdão é a única coisa que pode libertar você para ser verdadeiramente feliz. Ganhar dinheiro, ter saúde física, ter um casamento satisfatório, filhos fortes emocionalmente, contentes e guardados dos padrões do mundo. O perdão acessa as três estruturas que formam o ser humano. Ele é espiritual, emocional e racional, pois faz parte da alma e é manifestado no corpo físico. Olha só, né, como ele impacta. Olha só como ele impacta na nossa vida todinha, em todas as esferas do seu ser. Não tem. E olhando para isso, a gente vê, né? Por isso que Jesus, um lindo, maravilhoso da nossa vida, ele falou que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Gente, olha só, ele enfatizou algo tão forte. Acho que 70 vezes 7 é 400 e pouco, é muita coisa, né, gente? Num dia. Então, nós temos uma munição para um dia todo. Quando dormimos, temos lá de novo 70 vezes 7. Por quê? Porque ele sabia que se a gente não praticar isso, o quanto isso de males vai fazer para a nossa vida, para a nossa existência. Não foi à toa que ele deixou muita munição. Gente, é muita munição. 70 vezes 7 é muita munição. Mas ele é muito espiritual, emocional e racional. Né? Eu mudaria até aqui, primeiro, né? Eu falaria que seria espiritual, racional
E depois seria emocional. Por quê, né? Gente, vai ser primeiramente pelo amor de Deus, né? E depois é a decisão que a Adelaide falou, eu decido. O Senhor falou que tem que perdoar, eu decido. E depois vai gerar o quê? Uma leveza em você, vai gerar o quê? Um sentimento bom. Que daí já entra no emocional. O que vocês têm para contribuir em relação a isso? Gente, muito forte isso, viu? Vamos lá. Ao longo da minha jornada, a fim de me tornar a mulher que Deus me fez para ser, a fim de identificar e viver o meu propósito neste mundo e entregar a minha melhor versão a Deus, as pessoas que amo e ao mundo, precisei passar pelo processo do perdão muitas e muitas vezes. Aliás, continuo vivendo o perdão e acredito que necessitaremos dele enquanto estivermos vivos. Meninas, olha só, ela falando aqui do perdão, que teve que passar por muitas e muitas vezes. Mas provavelmente, em um dia só, nós não acabamos com a munição que Deus já deu para nós, né? Que é 70 vezes 7. Nós nem precisamos utilizar tudo isso. Mais uma vez, vou abrir o meu coração para ajudá-lo. Preciso falar sobre uma armadilha em que caí durante um bom tempo e que atrasou o meu processo de transformação. Por anos, concentrei toda a minha atenção nas memórias de dor que eu tinha com experiências ruins de muita crítica, impaciência, surras, castigos e outras coisas lindas, exclusivamente da minha mãe. Em todos os exercícios que fazia, o foco sempre era a minha mãe. Como é forte isso, né, gente? Às vezes a gente fala assim, hoje eu não tenho raiva da minha mãe, eu não tenho raiva do meu pai. Mas por quê? Você está na sua racionalidade de consciência adulta. Mas se olhar para a sua criança interior, ou seja, para as suas experiências, aquela criança lá, será que ela tem essa mesma consciência que você hoje adulta tem? Em todos os exercícios que fazia, o foco era sempre a minha mãe. Evolui muito na transformação das minhas crenças sobre mim, sobre o que eu merecia usufruir na minha vida. E aos poucos, uma nova e forte identidade ia se formando. Porém, existiam problemas no meu casamento, coisas que o Paulo via em mim, com as quais, por mais que eu já tivesse mudado tanto, ainda não conseguia romper. Isso aconteceu até que minha coach, Margot Hall, com muita maestria, mudou o foco da minha mãe para o meu pai. Eu dizia, amiga, mas ele é maravilhoso. Nunca gritou comigo, nunca me criticou, sempre me chamou de minha filha amada. Ele foi meu primeiro grande amor. E eu o chamava e ainda o chamo assim. Ela me fez as perguntas certas e muitas memórias vieram à tona. Então, ficou muito claro que também existiam as feridas emocionais abertas causadas por situações que o meu pai, e que por não as reconhecer, não poderia cuidar delas, curá-las, acelerar o processo de transformação do meu caráter. E principalmente mudar o modo como eu olhava o meu marido. Olha que poderoso. Ela fala assim, por não reconhecê-las, não tinha como mudar. E é aquilo, mulheres, aquilo que nós não vamos, aquilo que não olhamos para dentro, não tem como você mudar algo que você nem sabe que está lá dentro. Não tem como mudar. Pode falar, Adelaide. Isso é tão forte. Porque eu estava fazendo uma análise, né? E sobre mim, e eu não, a gente olha para a mãe e a mãe fecha isso, e a gente tem tanta crítica em relação à nossa mãe, porque a gente é mãe, mas nós somos a incubadora da vida. E por isso que o Satanás ele é tão ardiloso, que ele usa essa brecha para trabalhar nas nossas vidas, para que a gente não rompa. Por quê? Porque a gente veio de uma vida e a gente dá vida. Né? E a gente olha para o pai
como se ele fosse maravilhoso, como se ele não... E era isso que eu estava fazendo com meu pai. Eu sempre olhei ele, que ele era maravilhoso. E as minhas indagações estavam na minha mãe. Sempre. Eu sempre coloquei 100%. E eu fazendo essa análise, eu falei assim, uma palavrinha, uma mudança de chave, na verdade, uma conversa, fez com que eu enxergasse isso. Eu falei, gente, mas eu nunca... meu pai, com todas as lacunas abertas, de quem construiu algo em mim mal formado, mas eu atribuía 100% na minha mãe. E isso é ruim. E isso é algo diabólico. Por quê? Porque ela que nos deu a vida, ainda que venha com a contribuição do meu pai, mas ela é a incubadora que me carregou por 9 meses. É algo que dá vida, constituído pelo próprio Senhor. Porque ele não fez isso com o homem, ele fez isso com a mulher. Ele deu essa virtude para nós. E quando eu me deparei com isso, mudou, sabe assim? Mudou isso essa semana. Eu falando, gente de Deus, eu nunca enxerguei meu pai como ele é verdadeiramente. Por quê? Porque eu estava focada em atribuir os erros na minha mãe. Algo que não estava rompendo dentro de mim. Porque eu estava atribuindo coisas que eram dele, jogando nela. Mas porque isso estava enraizado dentro de mim, eu não tinha despertado ainda. Porque assim, são coisas que a gente vai construindo no dia a dia e que está tão enraizado que você não consegue enxergar da noite para o dia. É um processo. E quanto mais você cava, mais profundo tá as raízes e mais, sabe aquela raizinha que você puxa, ela vai quebrando, mas ela nunca sai por inteira. Ela está sempre enraizada, ela aflora. Você quebra, mas daqui a pouco ela cresce de novo e aponta. Aí você tenta puxar, mas ela está tão impregnada, está tão grudada no fundo, que mais que você tira, ela não sai. Ela está ali grudada tão forte, que ela quebra, mas a raiz dela, porque você tem que tirar, arrancar com profundidade. E se você não tira, você vai quebrando ela vai depois cresce, mas não rompe. E quando isso é rompido, você vê que a raiz foi tirada por inteiro. Fala, Kátia. Solta essa voz maravilhosa. Tá desligado o seu fone. Depois. Ah, tá bom. Meu pai foi muito amoroso, mas extremamente omisso na nossa educação. Passivo demais. Deixou o peso todo sobre as costas da minha mãe. E eu ainda a vi sofrer algumas vezes por rumores de adultério dele. Por atitudes irresponsáveis do meu pai. Perdemos tudo financeiramente. E isso causou dores e problemas para todos nós. Os humilhados. Fala, Kátia. É porque eu estava no computador, acho que não está funcionando. Bom dia. Só para concluir isso que a Adelaide falou, engraçado que eu também tive essa percepção esses dias atrás, só que sozinha mesmo aqui em casa, refletindo, porque o meu irmão, ele é homossexual, né? E hoje em dia, como graças a Deus eu consegui me resolver com o meu pai,
ele insiste, gente, parece que é algo enviado mesmo, assim, sabe? Ele insiste em me ligar praticamente todos os dias e tentar me colocar contra o meu pai. Essa é a palavra certa. Me manipular, né? Ah, mas meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo e né? E resumindo a história, o meu pai veio de uma família disfuncional normal, vamos dizer assim, sem agressão, sem nada, né? Meu pai nunca bebeu, nunca fumou, nada. E a minha mãe já veio de uma família disfuncional totalmente ao contrário. Minha mãe com 9 anos já morava na rua, já era garota de programa, já usava drogas, já se prostituía de todas as formas, né? Então, aí eu atribuía tudo ao meu pai, tudo mesmo, assim, todos os meus fracassos, né? E aí um belo dia eu falei, gente, mas peraí, a minha mãe também me teve uma ajuda nisso, nesses meus fracassos. A minha mãe, por conta do histórico familiar dela, por causa dela, né? Ninguém queria ser meu amigo na rua, eu não tinha amizade com ninguém. Tá, aí as pessoas me rejeitavam, tá, meu pai me rejeitou, mas as pessoas também me rejeitavam por causa da minha mãe, né? E aí eu falei, quando eu tive esse insight assim na cabeça de que não era só o meu pai, que foi ele uma contribuição, né, familiar, para algumas frustrações na minha vida, alguns traumas, tudo em geral. A minha mãe nunca me agrediu, mas a minha mãe me passava a passar vergonha na rua para ter que roubar para sustentar o vício dela, né? Então eu falei, gente, então peraí, não é só o meu pai, por que eu tô colocando meu pai na cruz e deixando a minha mãe no pedestal de pirâmide linda, né? Que ela não teve culpa de nada dos meus fracassos. Então, quando eu também tive esse insight na minha cabeça, eu falei, uau, gente, eu não tenho nada contra o meu pai, então se fosse eu tenho que colocar os dois na cruz. Não seria somente ele, né? Eu odiava ele, gente, eu vivi isso por anos odiando o meu pai. E aí, agora, para tentar fazer isso na cabeça do meu irmão, ai, mas está difícil, gente. Mas, enfim, eu creio que Deus vai me dar graça, e é só para complementar essa fala da Adelaide, que realmente, quando a gente tem esse insight, assim, tudo muda em visão aos nossos pais. É incrível isso. Poderoso, olha o que a Kátia falou, né? É a visão. Então, quando nós olhamos para situações em que vivemos a vida toda e o nosso olhar muda, tudo muda, né? A nossa lente muda em relação a todos os cenários que nós vivemos, tudo muda dentro de nós. E é como se realmente a gente, estou pronta, agora eu vou viver a minha história. Não, aconteceu, eles deram o melhor deles, mas agora eu vou ver minha história. Não vou ficar mais carregando esses pesos. É libertador, né, meninas? Deus é muito bom. E então, eu falo sempre que nós somos privilegiadas de termos esse nível de consciência. Nós conversamos com as pessoas ao nosso redor, não é se colocando melhor do que ninguém, não é sobre isso. Mas nós observamos o quanto as pessoas estão feridas e elas nem sabem. Né? Então, elas sofrem por coisas que, na verdade, elas não vão resolver nunca. Elas estão sofrendo pelo passado dela, que elas não vão resolver, mas que elas não conseguem olhar diferente. Então, fica aquela dor e aquilo ali, sabe? É que nem uma vez a Camila falou, senta numa cadeira de vítima e fica lá, ô céus, minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Né? E quando a gente fica nessa cadeira de vítima, a gente não vai viver o que nós precisamos viver. Né? A Adelaide falou de raiz. Por que fica tão enraizado? Porque demoramos para ver, demoramos para olhar para dentro de nós. Eu demorei 40 anos para olhar para dentro de mim. Então, imagina quantas coisas não estão enraizadas aí dentro de mim. Foi muito tempo essa árvore crescendo, essa árvore tendo fortaleza lá dentro de mim. Mas hoje, conscientemente, a gente fala, tem coisas que eu falo, calma, Tati, calma, olha, respira. Daí eu falo, Jesus, me ajuda. Meninas, eu vim para Jesus fazendo terapia. Porque quando eu comecei a ver a minha história, ver a bagunça que era dentro de mim, eu falei, gente, de verdade, o que eu vou fazer com essa bagunça toda? Eu preciso de uma força maior. Eu preciso de Deus, porque se eu não tiver Deus nessa minha história, eu vou enlouquecer.
Por isso que eu falo, eu tenho aquela linguagem que a terapia e a fé, elas estão ali, ó, gente, não dá para andar sozinha. Quando a minha cliente chega para mim, eu já falo para ela, olha, nós vamos trabalhar tudo, porque você não é só o seu físico, não é só o que você está sentindo, tem muito mais coisas. Então, assim, olha, é poderoso. Não dá para tirar Deus da nossa vida, não dá. Porque como que a gente vai resolver toda essa bagunça? 40 anos de vida bagunçada, eu vou resolver como? Fala, Jane. Aí é que é a questão, né, Tati? A gente só consegue enxergar as raízes quando a gente faz terapia. Porque para chegar a um nível de consciência e enxergar que a raiz brotou ou que ela não saiu toda, como a Adelaide falou aí, é a terapia que vai abrir os nossos olhos, né? Por isso que sem terapia a caminhada é mais difícil. É possível, mas vai ser mais difícil, né? É isso. É isso. Oi, Adelaide, solta a voz. Engraçado, né? Como a Jane falou, a gente, por exemplo, eu era cristã antes da terapia. E eu sempre fiz terapia com uma psicóloga, mas eu não tinha esse olhar. Depois que eu estudei e depois que a gente faz a psicanálise, parece que abre outra visão de mundo, né? Na verdade, não, abre outra visão de mundo. Você passa a se enxergar como nunca. A leitura da palavra tem mais profundidade e sentido, porque eu lembro que quando eu li Provérbio a primeira vez, eu falava, gente de Deus, eu sou essa tola aqui. Por quê? E eu falava assim, meu Deus, eu sou a tola da palavra. No contexto geral, assim, olhando para a minha vida e olhando para Provérbio, eu me enxerguei nisso. Mas hoje, depois da psicanálise, quando parece que clarificou tanta coisa e tem uma profundidade de sentido da palavra revelada, que você, não é que assim, a palavra sempre esteve ali, mas é o seu olhar fragmentado que não fez você enxergar o que Cristo quis revelar na palavra dele para você. Então, depois da terapia, né, depois que você estuda, você passa a ser outra pessoa. Até mesmo para você ver o sentido da palavra que Jesus quer passar para você. E quer entender, porque a gente, com a nossa visão limitada, a gente realmente não enxerga. Verdade, glória a Deus. Quer falar, Jane? Só complementando o que a Adelaide para encerrar minha fala, quando eu também fiz psicóloga um bom tempo, é que a psicologia ela trabalha só o que está na nossa consciência, né? Só o que está ali, aquele momento que você lembra. Então a gente faz uma sessão, 2, 3, eu fiz anos, resolvia momentâneo, só que vinha um gatilho, você passava mal, ficava mal de novo. E a psicanálise ela vai trabalhar o que está no inconsciente, é o que está submerso no iceberg, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o que está submerso, a gente vai encontrar as profundezas das raízes e aí é onde começa o processo de cura, né? Era isso. Aleluia. Poderoso, né, meninas? Olha o que ela fala aqui. Meu pai foi muito amoroso, mas extremamente omisso na nossa educação. Passivo demais. Deixou o peso todo sobre as costas da minha mãe. Eu ainda a vi sofrer algumas vezes por rumores de adultério dele, por atitudes irresponsáveis do meu pai. Perdemos tudo financeiramente e isso causou dores e problemas para todos nós. Fomos humilhados e nos sentimos inseguros. Minha mãe detestava bebida alcoólica, mas mesmo assim o meu pai bebia bastante. E a casa vivia cheia de homens e bebidas. Olha só esse retrato da mãe dela, né? A mãe provavelmente era a mais próxima. Olha esse cenário todinho. Como que essa mãe ia ser uma mulher amável? Ela não conseguia. Ela não conseguia transbordar amor e carinho. Não conseguia, porque olha só a vida conturbada que ela tinha. Né? Então, assim, ela era o problema da Camila. Mas tinha lá atrás o pai que estava causando os maiores problemas. Né? Mas o pai, provavelmente, ele chegava, né? Aquele momento, dava o amor, dava o carinho, o amor da vida dela. Toda vez... Talvez você esteja se perguntando por que neguei por tanto tempo os prejuízos da minha estrutura emocional, gerada pelos comportamentos do meu pai.
Sinceramente, acho que porque na minha mente e com o sentimento que tinha quando era criança, a minha mãe virou a durona. E o meu pai, o bonzinho. Permaneci presa nessa narrativa infantil por mais tempo do que eu gostaria. E aí a gente se identifica, né? Por que a gente gosta mais de um e de repente é só o outro que é ruim? É a narrativa, é a forma que você olhou quando criança, né? Ele chegava, ele conseguia fazer o papel de bonzinho. A mãe dela, com tantas feridas, com tanta dor, traição, gente, vamos olhar para a realidade dessa mãe aí. Ela era durona, era a capitã. Ela colocou uma armadura nela de sobrevivência e dar conta dessas crianças também. Pode falar, Adelaide. Aí, né, Tati, você vê a criança não ter nada. Não ter nada. A mãe sobrecarregada, tendo que fazer tanta coisa, ainda tendo que lidar com suas dores. E o pai ausente de tudo, mas assim, só porque ele era amoroso, quer dizer, tu dá uma migalhinha, tu não ter nada e tu se apega naquela migalhinha e acha que ali é o tudo teu. O que é, né, você, assim, a ausência de tudo faz você se apegar no pouco e achar que é muito. É isso. Verdade, Adelaide. Isso é uma coisa que é para a vida toda, né? Você está se apegando no pouco, achando que é muito e se contentando com isso. Isso. É poderosa essa fala, viu? Porque fazendo uma análise aqui, né? Uma análise nesse contexto da Camila, ela era desprovida de tudo que ela precisava, né? Porque o pai fazendo tudo isso, ela não conseguia ter essa consciência e ele era o melhor, o amor da vida dela. Por quê? Porque ela é desprovida, a mãe não conseguia suprir as necessidades dela, né? De atenção, de cuidado, de carinho. Daí o pai chegava todo bonitão, dava um cheiro, pronto, virou o amor da vida dela. E quantas vezes nós estamos nesse cenário, quantas clientes nossa não chega nesse contexto, né? E isso, você falando de ficar aceitando migalhinhas, meninas, eu quero trazer isso até para a escassez financeira, né? Até às vezes assim, né, a gente se contenta com pouco, mas nós somos filhas de um Deus todo-poderoso. Por que algumas pessoas podem ser tão bem-sucedidas e por que nós, muitas vezes, estamos numa escassez? Né? A Miriam falando aqui, eu vivi uma vida com migalhas. É horrível, exatamente. Exatamente, é horrível. Então, a gente vem de uma escassez, né? Então, às vezes, a gente não se permite nem sonhar. Né? A Miriam falando no financeiro, emocional. É isso, é todas as áreas da vida. Tá maravilhosa, solta a voz. Pegando o gancho da Adelaide aí, essa reflexão que a Adelaide trouxe para a gente está aqui lendo o livro pensando na nossa vida, na nossa infância, né? Agora vamos colocar isso pensando nos nossos filhos, na nossa criação com os nossos filhos. Porque a criança, ela é inteligente. Ela não consegue ter noção do todo, mas ela é inteligente. E o que a criança quer é ter suas necessidades atendidas ali. E por ela ter essa necessidade de afeto do pai atendida, ela não conseguia olhar no todo e ver o quanto que a mãe estava sobrecarregada. Porque que acontece? Como professora que eu fui, né, durante 24 anos da minha história aí de trabalho, foi na educação, como gestora escolar e professora, a gente sabe que na educação da criança, a gente tem que ter muito cuidado. Porque que acontece? Como eu disse, criança ela é inteligente. Ela não consegue ter um olhar do todo, mas ela vai olhar aquela situação e aquilo que mais favorecer a ela vai se apegar ali. Se na criação de filhos o pai e a mãe não caminhar juntos na correção, né, causa um grande prejuízo, porque ela vai sempre tender a ficar para o lado daquele que é o bonzinho na história. Tipo assim, porque a criança ela quer aquela vontade daquele momento para ser atendida.
Ela não vai olhar a história ao longo prazo, ela vai olhar a ação do prazer imediato. E aquilo que a gente aprende na infância, né, vai percorrer o resto da nossa vida. Então, como o caso, provavelmente aqui, nesses momentos que o marido dela oferecia ela migalhas de atenção, para ela estava bom. Então, tipo assim, eu sei aquela esposa que abraça a empresa, que assume tudo, né, que estou proporcionando para o meu marido mais descanso, então eu estou sendo a boa na história, né? Que por mais que ela via a mãe durona, e aquilo quando criança ela não gostava da dureza da mãe, que ela queria uma mãe amorosa, mas ela acabou se tornando uma pessoa durona como a mãe dela, né? Porque ela achava, ela deixa bem claro que a mãe dizia que para ela não ser dependente de homem, né? Que ela tinha que ser independente, ela tinha que ter dinheiro, e foi para isso que ela trabalhou e correu para conquistar. Então, realmente aquela questão toda, a gente tem que, ao tempo todo, né, tá trazendo a nossa vida para o momento presente e tá entendendo por que eu estou agindo assim, aonde está esses ganchos lá com o meu passado, para que a gente possa, né, como a gente bem sabe, identificar com quem nós aprendemos tal comportamento e assumir uma nova postura que eu preciso mudar, porque se essa não é a vida que eu quero viver e eu quero viver uma outra vida, e eu sei que até aqui, eu repetindo esse padrão, eu estou tendo os mesmos resultados, eu preciso ressignificar isso aqui. Então, vamos lá. Identificou? Tratou? Vamos para cima, que agora é um novo passo, uma nova caminhada que a gente tem que, né, traçar para alcançar o objetivo que a gente espera na vida. Mas não tem como viver, né, só no automático. Enquanto a gente vive no automático, a gente não vai ter essa consciência. É necessário parar, refletir. Hoje, antes da leitura aqui, eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa. É a primeira vez que eu ouço essa mulher, nunca eu tinha escutado ela antes. O nome dela é Ana Lisboa. E ela colocou que hoje ela mora numa realidade diferente. Hoje ela mora em Portugal. E ela fez uma comparação de Portugal com o Brasil, né? Ela colocou que, se a gente for olhar pela visão psicanalítica, o Brasil ele é um adolescente, né? Nós, cidadãos brasileiros, a gente vive como adolescentes, naquela função ali que a gente precisa correr, fazer muito para conquistar. E ela colocou que hoje ela mora em Portugal e que como é que as coisas funcionam diferente. Ela disse que lá as coisas eram devagar. Ela disse que parece que o comércio, se eu não me engano, abre às 9. Aí fecha meio-dia. E só vai abrir de novo às 15 horas da tarde. Então ela colocou, aqui em Portugal a gente até pode tomar uma taça de vinho na hora do almoço, porque a gente vai ter um tempo de descanso maior. Então, tipo assim, não é... Aí ela colocou, aqui para algumas coisas a gente até paga uma taxa de imposto maior e ela faz ali, eu lembrei da Jane o tempo todo, né, que ela traz muita conexão com a pirâmide de Maslow, né? Ela fala que o brasileiro ele vive na forma, né, da sobrevivência, tá ali naquela base da sobrevivência, e eles lá não, porque eles sabem que essa questão da sobrevivência o governo vai suprir, porque lá os filhos vão poder estudar numa boa faculdade, e ela começou a colocar essas vantagens que tem. Então, a mesma coisa somos nós, né? Se a gente tem essa pirâmide bem resolvida nas nossas vidas, a gente vai conseguir viver. Mas se a gente está naquela fase da sobrevivência, sabe? É como se a gente estivesse nadando, correndo para nadar e você não sai do seco ali, você está nadando no seco, não sai da areia. Você vai fazer muito esforço, mas você não vai conseguir sair do lugar. Vamos lá, só. Talvez você esteja se perguntando por que neguei tanto tempo os prejuízos da minha estrutura emocional gerada pelos comportamentos do meu pai. Sinceramente, acho que porque, na minha mente e com o sentimento que tinha quando era criança, a minha mãe virou a durona e o meu pai o bonzinho. Permaneci presa nessa narrativa infantil por mais tempo do que eu gostaria. Foi só quando curei as feridas emocionais causadas também pelo meu pai que acessei um novo lugar de mulher.
mãe, empresária, próspera financeiramente e, sobretudo, esposa. Meninas, vou parar por aqui e trazendo aqui, né? Ela falou, narrativa infantil. Permaneci presa nessa narrativa por muito tempo. Quais são as narrativas infantis que você está permanecendo? Quais são as narrativas infantis que você tem falado para você? Trazer essa reflexão para esse dia, né? Quem está falando? É você adulta, consciência adulta ou a consciência da criança? Quem está te conduzindo nas suas decisões, nos seus sentimentos, nas suas emoções? Essa mulher maravilhosa adulta ou a sua consciência da criança? Né? Que hoje tudo que você for fazer, você tem essa consciência. Opa, peraí. Quem tá querendo ditar as regras aqui, né? Quem está querendo conduzir aqui a situação? É as minhas experiências do passado ou aquilo que eu quero viver para hoje? Certo, meninas? Abrem as suas câmeras para a gente poder tirar aquela nossa foto linda. Você que consegue bem, você que não consegue, não tem problema. Tá? Calma. Ô, Tati, fecha o slide que você está passando, que aí estende maior para a foto. Peraí, então. Só um pouquinho, ó. Peraí. Meu Deus. Achei que tinha saído. Achei que tinha caído. Calma aí que... Espera mais um pouquinho aí, que tá chegando mensagem aqui, aí fica cortando a cabeça e atrapalha. Espera. Valeu, meninas. Valeu. Meninas, alguém quer finalizar com uma oração? Alguém tem mais alguma contribuição para falar? Pode falar, tá bom? Se não, vamos terminar com uma oração. Quem se habilita aí? Vou falar aqui rapidinho. Quem quiser conversar, tirar dúvida, estou à disposição. Independente de você ter sua terapeuta ou não, nós estamos aqui para uma levantar a outra, como diz a Dani, vocês aqui, né? Então, fica exatamente, Adelaide. É isso aí. É isso. Aleluia. Amém. Posso orar? Pode. Deus soberano, Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o teu nome porque o Senhor é bom. Tu és o Deus misericordioso, cuidador, o Deus que nos criou, Deus, e o Deus também que, através do seu doce Santo Espírito, pode trazer cura para as nossas almas. Colocamos diante do Senhor a vida de cada irmã aqui representada, que elas sejam, Deus, abraçadas, acolhidas por Ti, ó Deus, que nós sejamos curadas, todas nós sejamos curadas para a glória do Teu nome, para que nós possamos ser, ó Deus, canais desobstruídos para abençoar, ó Deus, outras vidas. Ó Deus, cuide de nós, que esse dia seja produtivo, nos ajuda, ó Deus, a ter sabedoria na administração do tempo, ó Deus, nos cuidados, ó Deus, conosco, com os nossos familiares, e nos ajuda, Deus, a exercer a Tua bondade, a Tua misericórdia na nossa vida, primeiro conosco, depois com os nossos entes queridos, ó Deus, porque não temos como nós curarmos, ajudarmos as mulheres a ser curadas, quando nós não conseguimos fazer nada para nós, para os nossos familiares. Se nós te agradecemos pela vida de cada um, tu és Deus que nos criou, nos formou e conhece cada uma das nossas necessidades. Supre cada uma delas de acordo com a tua vontade. É isso que nós te oramos, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um beijo, meninas. Lembrando que hoje à noite nós temos a nossa mentoria. Sejam todas bem-vindas. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.